Muito boa noite, sejam bem-vindos à Rede Vamp. Eu sou Lorde A, CEO da Rede Vamp, produtor da Vox Vampírica, DJ, escritor, e hoje eu tenho o prazer de receber um nobre irmão, um nobre amigo, o queridíssimo Frater Goya, que já está aqui com a gente. Eu vou trazer ele aqui para o chat, só um instante. Boa Seja noite. muitíssimo bem-vindo, nobre. Tudo bem com você? Como é que você está? E os demais colegas aí, como é que estão? Espero que estejam todos bem neste período aí de pandemia. É verdade, essa pandemia bagunçou bastante as coisas e, assim, a gente está atravessando ela, né, Frater? Estamos aqui produzindo conteúdo para a gente não ficar louco, criando ideias, visitando outros mundos, visitando o mundo dos outros, e seja muito bem-vindo a essa nossa entrevista aqui na Rede Vamp. Fazem quantos anos que a gente já vem ensaiando sentar os dois para conversar e fazer uma entrevista? Vixe Maria, eu acho que já tem alguns anos, viu? Algumas gerações. É verdade. Gente, o Frater Goya ele é o responsável por um dos cursos de tarô que eu já fiz, que é o curso proibido do Tarot de Tote, que é simplesmente magnífico. Eu fiz na época lá no Espaço Merkaba, da nossa querida Samantha Calegari. O Frater é um professor de primeiríssima linha. Ele é, inclusive, nobre, você é parte da história do Tarot de Tote aqui no Brasil, não é mesmo? Então, eu acredito que eu tenha conhecimento, eu sou um dos mais antigos em atividade, junto com o Vit Pramad, né? Que é mais ou menos aí da minha geração. Acredito que ele é um pouco mais antigo do que eu, e só de aulas de tarô de Tote eu já completei aí 30 anos, né, oferecendo aulas. Puxa, é um tempo bastante amplo e bom, vamos começar então pelo tarot de Tote, né, que é um alvo de nossos estudos, de nossas práticas, é um tarot muito querido. E eu te conto, meu nobre, desde que eu fiz aquele curso, minha lida com esse tarot mudou por completo. Ele ganhou camadas, uma profundidade e portas, não que ele não tivesse portas antes para outras realidades, mas atualmente é uma verdadeira viagem mexer com esse tarô. Conta um pouco da história dele para a gente começar aqui a ambientar os que ainda não conhecem o tarô de Tote, e para aqueles que já conhecem poderem viajar um pouco, no bom sentido, com as suas palavras, nobre. Então, o tarô de Tote, ele começa, né, alguns anos após o tarô Rider-Waite, tá? Porque na época o tarô Rider-Waite ele foi lançado mais ou menos em 1911, e pela facilidade de uso ele se tornou um queridinho, né, de toda a Europa, né, dos tarólogos aí da Europa. E o que acontece? Crowley e Waite tinham algumas desavenças aí, do ponto de vista mágico e místico, e o Waite, ele começa o tarô dele como tentando se tornar o padrão da Golden Dawn. Para quem não sabe, a Golden Dawn ela tinha uma proposta, era uma escola mágica do final do século XIX, e a proposta dela é que, com o passar dos graus, à medida que a pessoa fosse sedimentando o seu conhecimento, ele iria produzir o seu próprio tarô. Mas a Golden Dawn ela tinha apenas descrições. Se você pegar os manuscritos cifrados, que existem inclusive publicados, você vai perceber que existe algum esboço de algumas cartas, mas são essencialmente descrições dadas pelo Liberté, tá? E então se desejava que os membros criassem o seu próprio tarô, baseado nessa descrição, acrescentando aquele conhecimento que eles haviam obtido da ordem.
Para contextualizar isso, é importante dizer que a Golden Dawn se via como uma organização de cunho Rosa Cruz, tá? E que na tumba, dentro da história da mitologia Rosa Cruz, da tumba de Christian Rosenkreuz, ele havia sido enterrado com um livro que possuía todos os segredos do mundo, um livro chamado Liber Mundi. E esse, para Golden Dawn, esse livro seria o Tarô, um livro de 78 páginas que conteria todo o conhecimento místico e mágico da ordem. Tá? Então, tudo começa com essa questão. E o Waite, ele, depois da cisão de 1902, ele pretendia que esse tarô se tornasse o tarô padrão, a visão padrão definitiva da Golden Dawn. E, obviamente, Crowley ficou com um pouco de dor de cotovelo em relação a isso. E o que ele fez? Né? Então, ele discutindo com Frida Harris, que foi a pessoa que ajudou a trabalhar esse tarô, nas descrições que ele dava, nas trocas, né, que ele fazia com ela através de cartas, de encontros, ele dizia assim, olha, eu vou corrigir, né, porque como havia essa disputa entre os dois, e obviamente pelo sucesso do tarô Rider-Waite, o Crowley ficou com um pouquinho de dor de cotovelo, um pouquinho bastante, e daí ele queria mostrar que ele era melhor que o Waite, recriando o tarô dele e corrigindo. E daí a Frida Harris falou, mas, cara, você tem muito conhecimento, você tem muita informação, muita prática mágica, você pode fazer melhor do que isso. Em vez de você recriar e passar pelo mesmo caminho que o outro passou, você podia fazer o seu tarô. Você podia trabalhar as suas informações, o seu conhecimento, né? E ela entraria com a arte. Então, Crowley topa esse desafio, e o que ele faz? Ele estipula ali uma agenda, um calendário de aproximadamente 6 meses, tá? Para de 6 meses para esse trabalho. Então, ele ia mandar para ela o esboço, ela ia fazer, ele ia dizer se estava ok ou não, e ele calculou, vai dar uns 6 meses, mais ou menos. E no final, esse trabalho durou 5 anos. Só que dentro dessa perspectiva, a Frida fez uma proposta para ele. Eu faço tarô, só que eu tenho 2 condições para você. Primeiro, que você me ensine tudo que você sabe, para que eu possa realmente transpor esse conteúdo em imagens para o seu tarô. E segundo, que você não vai reproduzir nenhum ritual mágico durante esse período. Eu, beleza, 6 meses é tranquilo. E, no fim, levaram 5 anos. Né? Então, levou aí 5 anos de trabalho. O trabalho foi finalizado em 1942. Tá? E ficou fabuloso. E tem algumas coisas bastante curiosas, né, a respeito disso, é que o Crowley ele ia fazendo para ela como se fossem aulas. Ele não apenas dava o esboço, mas como ele contextualizava a carta dentro do estudo da magia. Então, como ele entendia que aquela carta se aplicava magicamente. Tá? Então, ele foi ensinando ela, realmente passando todo aquele conhecimento. Tá? E Crowley, nesse período da vida, você pega ali a Abadia de Telemann, acontece entre 1920 e 1922, 23, né? Depois ele é expulso por Mussolini, da Abadia de Telemann. Né? Você fala? Isso. Né? E a Abadia de Céfalo, né? Ali na ilha de Céfalo, e ele vai para a Tunísia. Tá? Então, isso ocorre 20 anos depois. Então, o Crowley já tinha, inclusive existe, a esse respeito, eu fiz... tem 2 vídeos que eu gostaria de recomendar. Um deles é sobre o Diário Mágico, em que eu exponho o diário algumas páginas do diário do Yeats, que era um membro da Golden Dawn, e vocês vão poder ver ali alguns esboços de tarô que ele fez no diário dele.
e o vídeo sobre a abadia de Telemann, aonde eu também coloco algumas informações bastante relevantes a esse período da vida do Crowley, porque ele pretendia ali na abadia criar um espaço para que as pessoas pudessem exercer a sua verdadeira vontade. E o que acontece? Esse projeto não dá muito certo, né? E morre um sujeito lá. Raul Loveday, o poeta. O Loveday, exatamente. E a namorada do Loveday, né, que é chamada Mulher Tigre, ela alucina e ela começa a mandar em tudo que é jornal as piores coisas possíveis sobre Crowley. Tá? E tem muito jornal, daqueles jornais que você torce e sai sangue de crônicas policiais, que compram a ideia, ele já era um símbolo pop, e é nesse período que ele ganha a alcunha de pior homem do mundo, o homem mais perverso do mundo, coisa que acompanhou ele até o final da vida. Obviamente não foi somente por isso, mas teve um grande peso. No vídeo sobre a abadia eu coloco, inclusive, algumas manchetes de jornal da época, para que as pessoas vejam como realmente aconteceu o processo como um todo. Então, quando o Crowley finaliza, é importante isso, porque quando o Crowley finaliza o tarô com a Frida Harris, eles pretendiam expor isso em galerias de arte, porque as lâminas eram em tamanho grande, tá? E daí a Frida começa a ter dificuldade por estar associada a ele, certo? E o que acontece? Né? Ela chega finalmente num ponto em que ela tem que falar, revelar para ele e dizer: olha, o pessoal falou para mim o seguinte, se o teu nome aparecer em algum lugar no programa da exposição, ou se você for visto na exposição, tá tudo acabado, porque eles não vão expor a minha obra, tá? E vai ser banido de qualquer galeria de arte de Londres e de qualquer parte da Europa. Então o Crowley, daí ele decide que a pintura é dela, ele fala, ó, isso é um trabalho que é seu, eu acho que você tem que se beneficiar disso, inclusive todo o dinheiro arrecadado com a venda das obras foi para Frida. Ele queria isso como forma de reembolso para ela, né? Porque ela pagou ele enquanto estudante e ele considerou isso um trabalho que ela tinha direito de receber em cima. E ele abdica. Então, o Crowley nunca viu o tarô exposto. E a primeira edição do tarô foi somente em 1969. Então, ele nunca chegou a ver o tarô nem exposto e tampouco impresso. Tá? Então, no final, a atitude dele foi uma atitude de total abnegação, porque ele acabou sem conhecer a própria obra, né? Ele teve acesso, obviamente, às pinturas, mas ele nunca chegou a ver o trabalho como um todo numa galeria, sendo apreciado, e basta a gente ver, né, que ele tinha ali um ascendente, ele era libriano com ascendente leão, então imaginem como isso foi torturante para ele, tá? Que ele teve que abdicar de assim, para mim, enquanto estudioso de Telemann e enquanto estudioso de tarô, é a obra máxima do Crowley. Todo mundo cita o livro da lei, o Magia em Teoria e Prática, e para mim, a coroação do trabalho mágico dele, sem dúvida, é o tarô. Para mim, é pessoal. Né? E eu acho que ele, assim, isso ele nunca viu. Então, tudo que ele podia ter feito, podia ter visto, podia ter se dito, e aí, né? Vocês diziam que eu não era de nada, olha aí o que deu. E ele mesmo nunca se beneficiou disso. Então, acho que isso em si já nos diz muito sobre a persona de Crowley. Tá? Eu acho isso fantástico, é uma história que eu faço questão de
de contar para as pessoas, porque, no geral, todo mundo tem aquela fama, né? O Crowley tem aquela fama entre as pessoas de ser o super mago, o super um cara durão, né? O B10. imperialista, o egoísta. Exatamente. E isso mostra um lado que é o oposto disso, que é o lado de um estudioso, um autor, um pesquisador, um artista, mais do que um mago, um verdadeiro artista. O trabalho dele com a Frida foi um casamento quase alquímico, né? Você vê, o resultado ficou fabuloso. Então, não foi apenas um trabalho intelectual, foram um encontro de duas almas, né? E você vê que é o oposto de tudo que você ouve falar dele. Então, acho que vale muito a pena contar para que as pessoas comecem a desfazer essa imagem do Crowley apenas como sendo o bambambam da magia, né? O telemita malvadão, né? Uhum. Então, Eu vi falar que essa fase ele era, o pessoal brinca hoje em dia que era a fase do titio Crowley, que talvez tivesse apanhado tanto da vida na busca, no desenvolvimento espiritual dele, chegou um momento que ele já era um Crowley não exatamente curado, mas era um Crowley mais aliviado, mais sofisticado, era um cara que já tinha experimentado a maldade humana, e talvez não humana, o ego em todos os sentidos, então ele era uma pessoa que estava mais tranquila, mais sossegado. Seria isso também? Eu acho que sim. Eu tenho. Deixa eu ver se está aqui nessa estante, senão. Não, está lá para dentro. Mas eu tenho uma biografia dele, que na realidade é um livro com várias biografias. Tem a dele, tem a da Blavatsky, tem do Tesla e outros autores. E nessa biografia, ela é a biografia que é escrita pelo filho de um dos principais discípulos dele, e que esse rapaz que arrumou o hotel onde ele veio a morrer odiava o Crowley, porque ele cresceu vendo o pai atender todas as demandas do Crowley e a mãe pilhando, né, falando o Crowley é um maldito, ele é não sei o que, ele é filho da puta e tudo, e todas aquelas referências que todos tão bem conhecem de Crowley. E daí, quando o Crowley está para morrer, esse discípulo dele chama o filho e diz, eu preciso retribuir tudo que eu tive com o Crowley. Então, ele está para morrer e precisa de um lugar para ficar. Você vai providenciar isso. E o guri fala, mas porra, por que eu? Eu odeio esse cara. Ele fala, eu devo isso a ele. E daí o guri vai, então essa biografia é só esses últimos dias, esse último período, e é do ponto de vista desse rapaz. Então é muito interessante, porque ele comenta, eu não me lembro agora o nome dele, e como o livro não está aqui, depois eu até posso ver e mandar a referência. E ele, quando esse rapaz chega com ele no hotel, né, lembrando aí que ele já está com seus 72 anos, o Crowley, na hora que eles entram na recepção, todo mundo que está no saguão vai embora. Né? Então entra ele velhinho, acompanhado desse menino, o saguão está cheio de pessoas, entra o Crowley por uma porta e sai todo mundo o mais rapidamente possível. Né? O guri percebe isso, e aí eles se sentam numa mesa e o Crowley começa a preparar uma injeção de heroína, né? E diz assim para ele, desculpa eu fazer isso aqui na tua frente, mas eu sou viciado, e a única coisa que eu tenho pena é que as pessoas não entenderam o que eu queria fazer. É a única coisa que eu me arrependo. Né? Então é uma biografia muito interessante, porque casa com isso que você está falando. Tá? Então é um Crowley mais velho, a idade vai trazendo uma certa maciez, uma certa
Eu acho que não é conformismo, mas é uma percepção diferenciada de si mesmo, né? E ele vê que ele em última instância, ele é um ser humano como qualquer outro, né? Eu acho que no final da vida ele estava muito mais perto de todo o sucesso que ele pretendia enquanto jovem. Eu acredito que ele realmente chegou em algum lugar, haja vista a quantidade de obras que ele deixou. Então, os detratores de Crowley que me desculpem, mas eu desafio a lerem alguns trabalhos dele, né, principalmente aí, ao invés de começar com o livro da lei, que é um dos livros mais polêmicos, pegue o Teoria em Magia e Prática, pegue o Magia Sem Lágrimas, o Liber Aleph, por exemplo. Você vai perceber uma faceta do Crowley que poucas pessoas param para refletir. O próprio livro de Thoth é um livro fabuloso, é o livro que foi feito para explicar o tarô, é um livro dos mais importantes dele. Então, são obras que vão te dar uma visão um pouquinho melhor do Crowley, né? E acho que em toda a vida dele ele ficou com aquela conversa, porque eu encontrei o Sag, era o Aiwaza, aí dali a pouco já não era, aí ele vai perseguindo, né, o Santo Anjo Guardião, mas quando tem no Magia Sem Lágrimas uma carta dele falando o Sag não é o eu superior, a impressão que dá é que ali ele realmente já tinha conseguido o contato com o Sag real, né? E deixou tudo aquilo para trás. Porque se você pega as leituras que ele faz do Anjo Guardião ao longo da vida, a gente também tem que tomar cuidado para não ver a obra de Crowley como se fosse no mesmo momento, né? É a obra de uma vida. Então, que ele tenha começado a escrever mais profusamente ali a partir de 1900, 1902, são 47 anos escrevendo. Então, tem livros dele relacionados ao tarô desse período, acho que de 1910, tem o Liber 78, e ele está muito mais perto da descrição da Golden Dawn do que o que foi feito no livro de Thoth. No 418, também tem uma descrição que é diferente tanto do livro de Thoth como do Liber 78. Né? Então você vê o Crowley ao longo da vida mudando de opiniões. Então os livros, o pessoal, o Crowley é contraditório. Não, ele foi uma pessoa que foi evoluindo. Ele teve uma caminhada mágica, né? Nenhum mestre nasce pronto. E, como você disse, ao longo da vida ele foi percebendo a maldade humana, ele foi percebendo como as pessoas interagiam com aquele conhecimento que ele disponibilizava, e isso foi moldando ele de uma série de maneiras. Os dois últimos trabalhos dele é o livro de Thoth e o Magia Sem Lágrimas, e você vê o Crowley, principalmente no Magia Sem Lágrimas, é quase um vozinho. Né? As pessoas vão perguntando, para quem não conhece o Magia Sem Lágrimas, são respostas que ele dá à pergunta de alunos, né, em forma de carta. Então, o aluno manda uma carta e ele responde em outra carta aquelas questões todas e vai esmiuçando. Então, você vê o Crowley bem vozinho, né? Já estava com seus 70 anos ali. Então, você vê ele com o papel, o ancião, né? Aquela carta do eremita. Até para quem não conhece tanto do tarô, a carta do mago e a carta do eremita mostram o mesmo personagem, que é Hermes ou Thoth. Só que você tem o Hermes na carta do mago como aquele cara, o mágico de rua, que é o camelô, aquele cara que fica tipo Homem da Cobra, vendendo óleo de fígado de bacalhau e tal. E você tem o eremita depois, que é um monge, mas é o mesmo personagem. Né? No livro de Thoth, ele inclusive define que é o Hermes velho, o eremita. Ele diz, esse aqui é o Hermes carregando a luz do conhecimento.
né, a luz do conhecimento oculto, que também tem a ver com a iniciação da Golden Dawn. Então, acho que são percepções muito bacanas, assim, das pessoas irem percebendo, que talvez desse um enfoque um pouco diferente para Telemann. Né? Uhum. Frater, eu fico aqui, a gente está conversando sobre tudo isso, eu fico pensando, você mencionou a Tunísia, eu me lembro de desertos me lembram os monarquistas, os pais da igreja, padres da igreja, né, que iam para o deserto descobrir a face do demônio, encarar o próprio ego, e através dessa transformação você tem personagens interessantíssimos, como aquela Santa Maria Egípcia, você tem Santo Antão, você tem toda a base do catolicismo ortodoxo, e você tem, mas agora você tem também, a gente tem a Tunísia, a gente vem Crowley depois de tudo que aconteceu, depois até mesmo de ter encarado ninguém mais, ninguém menos que Mussolini, né? Ele vai para os desertos, mas ele não vai só, pelo que eu me lembro, há um poeta, um escritor que vai com ele, e lá ele buscava uma visão. E o Tarot de Tote, de certa maneira, é essa visão, e o livro da lei é a voz. Acertei? Como é Isso. a história? Então, na verdade, o Liber 418 se chama A Visão e a Voz, né? E ele fala das viagens nos éteres, né? Dos experimentos. Quando o Crowley está na Tunísia, a perspectiva, dos objetivos dele ali é ele tentar descobrir quanto tempo ele precisava para ficar limpo de drogas. Porque ele já havia... isso é uma coisa bem legal de colocar, porque muitas pessoas associam Telemann ao uso de drogas, misturando o personagem, o autor Crowley, com a pessoa Crowley. Né? Então, como o Crowley é viciado, eu também vou ser viciado, e o Crowley teve iluminação, também vou ter iluminação. Uma famosa desculpa para se drogar. Exatamente. Só que Crowley, ele percebia, e isso fica evidente nesse diário, que é os diários dele da Tunísia, o objetivo dele era ver quanto tempo ele precisava para ficar livre da abstinência, né, num processo de abstinência, quanto tempo ele precisava para limpar o organismo, porque ele já tinha percebido ali o quanto as drogas influenciavam no ritual mágico, e não para o bem. Ele havia percebido ali que as drogas faziam alguma coisa que não era legal, que prejudicavam a percepção e o ritual. Né? Então, ele tinha como objetivo ver quanto tempo ele ia demorar. Então, ele usou quantidades maciças ali de drogas, de todo tipo. Inclusive, um dos meus episódios favoritos é um dia que ele fuma tudo que dá para fumar, injeta tudo que é para injetar, cheira o que é para cheirar, bebe uísque, faz de tudo. Né? Ele vai descrevendo no diário tudo que ele usou, e aí no diário do dia seguinte diz assim: hoje eu não consigo realizar nada. Horozon, que é o demônio da dispersão, o demônio da confusão, sentou-se sobre minha cabeça. Né? Na verdade, ele estava de ressaca, né? Em outras palavras. Mas é muito engraçado você ver isso, porque você vê, é quase cômico, é um diário mágico, mas você vê como ele era honesto com ele mesmo. E ele tentando ali, eu vou beber tudo e vamos ver o que dá, quanto tempo eu levo para ficar são. Vamos cheirar tudo e vamos ver quanto tempo que eu preciso para ficar em estado de alerta, e assim por diante. E dentro da pergunta que você fez, o livro da lei é a percepção, que é a recepção do Novo Éon, né, que foi quando ele estava ali em 1904 com a esposa dele, Rose Kelly, no Egito para a lua de mel dele. Então ela recebe e ele transcreve o livro da lei, tornando-se assim o profeta do Novo Éon. Inclusive, quando você usa termos como Nova Era, é graças a Crowley.
porque é um termo cunhado por ele, né? A nova era de Aquário Léo, né? E o Éon de Horus. E daí, o livro da lei torna-se, portanto, a palavra do novo Éon, a palavra da nova era, a palavra do profeta. Tá? E o tarô, as suas imagens vão formar a visão do novo Éon. Para quem diz, não sei se é tudo isso, tal, basta ver que ele troca a carta do julgamento, a carta número 20, pela carta chamada Éon. Por quê? Porque ele diz que a era passada, o julgamento já foi. Se nós estamos numa nova era, já houve esse julgamento. Então, não tem sentido manter esta carta no tarô. Muitas pessoas se preocupam muito com aquela troca que ele fez entre o imperador e a estrela e se esquece que talvez a mudança mais importante é a retirada da carta do julgamento, onde ele tira toda a culpa e todos os pecados do mundo. E se você olha a figura da carta do Éon, você vai ver que, na verdade, ele coloca a estela da lei, ele coloca você na estela da revelação. Tá? Até deixa eu pegar aqui o meu tarô aqui do lado rapidinho. Opa! Para mostrar. Então, a estela da lei... Ganhamos seguidor. Oi? Ganhamos um seguidor. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Be welcome. Aí, ó. Né? Então, se você vê na estela da lei, você vê que ela, como qualquer pintura egípcia, ela é feita naquele estilo, o rosto de perfil, o corpo de frente, né? E você vê toda a cena. Quando você pega, então você vê o sacerdote, Ankhemf Khonshu, diante de Harpócrates, né, fazendo oferendas, e por cima a deusa Nuit. E quando você pega a carta do Éon, se você olhar, eu até vou colocar ela aqui bem, bem próximo, você vê que na realidade você está virado, o Harpócrates está de frente para você, a Nuit está em cima e o sacerdote não existe. Por quê? Porque você é o sacerdote. Então ele coloca você na cena da revelação da lei. Tá? Então essa, para mim, é uma das mudanças mais importantes, mais significativas que ele fez no tarô, e o tarô torna-se a visão da nova era. Então, juntos, né, o livro da lei e o tarô de Crowley, o tarô de Thoth, vão ser a visão e a voz do novo Éon. Tá? Então, quando você diz que o estudo Telema, tal, etc., são duas peças indissociáveis, tanto o livro da lei quanto o tarô de Thoth. Magnífico. E aí a gente tem Crowley no deserto fazendo esse teste dos limites, essa limpeza do próprio corpo. Ele percebe que ele tem limites, que ele tem limiares. Talvez ele também tenha concluído que se nós estamos aqui é porque nossos ancestrais fizeram a coisa certa, deixaram o mundo para gente. Deixaram um legado, né? Deixaram um legado para gente, e pode ser que a gente... Não a gente, não nós dois, mas pode ser que essa atual geração no poder no mundo não deixe nada para depois. E aí Crowley, no deserto, como todos que vão para o deserto, também decidiu dialogar, experimentar os éteres. A gente pode falar um pouco sobre isso também, Frater? Então, pode. E antes até, deixa eu comentar essa questão do deserto. Um dos símbolos mais importantes dentro da ritualística judaica é lá na Páscoa, onde você tem o perdão, a expiação dos pecados, que é representado pela figura do bode expiatório. Então, o que é o bode expiatório? Era um bode e que todas as pessoas ali da cidade, daquela comunidade,
elas iam até o bode e contavam todas as porcarias, todo o lixo que eles haviam feito durante o ano, eles contavam para o bode. No final, quando a última pessoa tinha terminado, eles mandavam esse bode para morrer no deserto sozinho. Então, era o bode que espiava os pecados do mundo. Tá? É daí que vem esse termo bode expiatório, né? Ele carrega os pecados para o deserto para largar lá. Né? E aí, lembrando que dentro da mitologia ali do Oriente Médio, o deserto é lugar de demônios, né? Os djinns, não só gênios e também não demônio naquela coisa assim, é os capeta, não. Eram espíritos, muitas vezes impuros, né? Que acabavam se beneficiando dos viajantes, né? Absorvendo a energia deles e sugando essa essência, né, para transmutar ela em alguma outra coisa. Né? O Neil Gaiman explora um pouco disso nos Deuses Americanos, na série, tá? Que aparece lá um Jin ali, né? E é muito curioso isso que você falou dos personagens, né? E você vê o Crowley indo para o deserto, até que ponto ele não estava se vendo como um bode expiatório, né? Você tem o próprio Jesus fazendo isso, passando 40 dias no deserto, e para mim a melhor representação disso não está na Bíblia, mas naquele filme A Última Tentação de Cristo. A cena do Jesus no deserto com o William Dafoe é fabulosa, porque ela mostra exatamente esse processo inteiro de crise, né? O cara ali não come, não bebe, ele está tentando se purgar, né? E ao mesmo tempo ele é rodeado por seres que vão tentar ele de alguma forma. E aí, de novo, entenda que não é preciso entender que não é necessariamente aquela imagem demônio trevoso malvadão, mas realmente o objetivo desse processo era trazer para o exterior os aspectos mais profundos da natureza humana e transmutar isso em alguma coisa de útil. Note que eu não estou colocando bem versus mal. Eu estou trazendo coisas do interior para o exterior para que isso se transmute em outra coisa. Nós não estamos fazendo juízo de valor. Seria uma disputa do bem contra o bem. Exatamente. É bom para mim, dá prazer para mim, me nutre, mas será que eu devo? Sei fazer, mas será que devo? É o bem versus o bem, talvez. Exatamente. Ou até melhor do que o bem versus o bem, é a tentativa de equilíbrio. Uhum. Equilíbrio como um processo no presente, um processo constante, não é uma coisa, eu atingi o equilíbrio, eu venci o mal. Sim, até porque você não tem como vencer o mal. Né? O exemplo que eu sempre dou pega uma pilha. Né? O polo positivo e o negativo. Se você tem o pensamento maniqueísta, né, bem versus mal, e tenta separar os polos de uma pilha, você não consegue. Você corta a pilha no meio, vão ser duas pilhas com 2 polos positivos e 2 polos negativos. Se eu puxo para cá, não vai acontecer nada. Se eu puxo para cá, não vai acontecer nada. Então, quando a gente pensa nessa busca do equilíbrio, eu não tenho como expurgar um lado em detrimento do outro, porque um lado sempre vai puxar o seu oposto. Inclusive, por isso que existe esse eixo Aquário-Léo, né? Porque a casa 5 oposta à casa 11 no zodíaco. Verdade. Vero. Né? É o eu versus o nós. Lembrando, né? Aquário-Léo, né? O leão é o eu,
Não é E o o, eu. e o aquário é o nós, né? É o indivíduo versus a sociedade. E se você pensar na era de aquário como a era que está começando, né, você vai ver que o objetivo dela é a gente aplicar a nossa individualidade, por isso o leão, né, dentro da coletividade. Então é como fazer esse leão se manifestar na coletividade. Como que eu faço isso? No meio de 7 bilhões de pessoas. 7 bilhões de pessoas tentando serem insuportavelmente, desesperadamente felizes o tempo inteiro. Elas não podem se sentirem tristes, elas não podem ser contrariadas, contrastadas. Sim. É um desafio, é um desafio pesado. É um desafio pesado. E aí assim, né? Você vê que eu fico rodeando, né? E aí a gente entra nos éters. E aí a gente entra nas evocações que teriam sido em enoquiano, não é mesmo? Isso. Né? Lembrando que em inglês você tem não apenas o termo call, mas você tem cry, né? Então, que dá muito a ideia de um lamento, né? Então, a chamada enoquiana, ela pode ser uma oração, ela pode ser uma invocação, né? Ela pode ser um lamento. Eu gosto muito dessa ideia do lamento, que até me lembra Stairway to Heaven, né? Aquelas palavras, né? O vento murmurante, Uhum. né? Acho que tem um pouco a ver com isso. Então, as chamadas, para mim, elas teriam essa conotação de colocar você num estado de vibração X. É quase como um mantra. Uhum. Um Goldrar, para quem também aprecia uma espiritualidade do norte também, não? Sim, exatamente. E aí a gente Né? fala de E Starway isso to vai Heaven. mudar, e isso muda, né? O ambiente muda a polaridade. Na magia, até puxando, uma coisa vai puxando a outra, né? Mas quando você tem na magia, por exemplo, em toda a história mágica do mundo ocidental e oriental, enfim, a história do planeta Terra, você vai ver que a magia está associada a palavras de poder. Né? Então, o termo egípcio para magia, Recal, quer dizer palavras de poder. Então, quando você vê a Ísis, normalmente ela vem acompanhada do epíteto. Eu sou Ísis, senhora das palavras de poder, senhora da magia. Tá? Então, quando você entra nisso, aí você vê a importância da voz enquanto vibração, enquanto instrumento de fascinação, tá? Para ir para o mito celta, nós pegamos a história de Arthur, né? Quando o Úter tenta seduzir Graine, que é a esposa ainda de Gorlois, e o Merlin, através da magia de fascinação que é feita com a voz, ele transforma o Uther Pendragon em Gorlois, para que ele consiga transar com a Igraine e dar origem ao Arthur. Né? Além disso, você aí tem as chamadas enoquianas, você tem inúmeros relatos que sempre vão associar o uso da voz humana como forma de criar um estado vibracional X para que ocorra um determinado efeito. A própria Bíblia, né, no princípio era o verbo. Uhum, sim. Então, você tem essas conotações, né, a palavra como sendo formadora. Para quem não conhece Cabala, a Cabala diz que uma cadeira é uma cadeira porque o termo, as letras hebraicas definem o que o objeto vai ser. As letras hebraicas utilizadas para compor o nome cadeira vão definir a aparência da cadeira e o seu estado, né? Porque palavras vão trabalhar com estrutura fundamental do universo. E as chamadas enoquianas, para a gente não fugir muito do tema, eu inclusive fiz um desenho para os meus alunos
onde eu coloco as 19 chamadas num cubo, que seria a estrutura do universo, né? Que aí você teria as dimensões, né? E cada chamada enoquiana sendo um suporte, um alicerce do universo. Um cubo, muito interessante. Fascinado por um cubo que é a Pedra dos Caídos, da Fallen Stone, do bibliotecário e runósofo Johannes Buris, da Suécia do 16, 17, que também desenhou esse cubo, só que lá ele atribuiu as suas 16 Adurrunas. Porém, estudos posteriores, alguns desenvolvidos pelo professor Thomas Carlson, também atribuíram outras, pegaram uma sequência de 19 runas, com 3 runas a mais, que eu também acho interessantíssimo nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, aqui, Frater, eu fico pensando em Starway to Heaven, a escadaria para o céu. Eu penso na escada de Jacó, que é um tema inescapável quando a gente pensa... Tema recorrente. Sim, eu também faço uma associação com o Monte Calvo, com a montanha Meru, com o famoso eixo axial, o eixo vertical, e esse processo... A própria Shekhinah, né? Já que falou do eixo vertical, você tem a Shekhinah, que é a presença da divindade no templo. Não é que simboliza a divindade no templo, é a divindade no templo. Tá? Então, a Shekhinah, quando você tem, que é o altar do templo, né? Quando você tem ali uma vela acesa, representa que a divindade está presente ali. Né? Então, não é só um símbolo, né? A divindade está ali. E aí, por exemplo, se você pensa no formato do templo, né? Aquele formato de um quadrado, né? Ou de um retângulo, o espaço que há entre o centro do templo e o leste se chama Sancta Sanctorum, e ali se torna um local, eu vou até fazer o desenho aqui na tela, né? Ele vai fazer um L, né? Então ele vai descer a energia na Shekhinah e ir até o leste do templo, né? Então esse local se chama o Sancta Sanctorum e ninguém pode cruzar, porque senão você desestabilizaria o templo. Nossa, tem muita informação aí. Tem. Que eu até brisei aqui, até visitei outros lugares aqui na minha mente. Cara, que encontro fantástico esse, meu nobre. E aí eu pensei, um encontro fantástico, e assim, eu tenho, claro, né, me ocorre aqui mais perguntas, mais temas para a gente ir conversando, né? E o Crowley quase morreu. Tem uma passagem dele nesse diário pela viagem dele na Tunísia, que tem um momento que ele tem um enfrentamento cara a cara com o próprio, eu vou falar errado, Corozon. Você lembra desse momento? Você pode falar um pouco desse momento que eu acho fascinante. O rapaz que acompanhava ele, inclusive, é descrito, ele entra em pânico, tem um surto. Eu fico imaginando tem um ilustrador, que agora me fugiu o nome, que fez uma tela maravilhosa com esse momento desse enfrentamento, a evocação desse éter, e eu acho épico, tanto quanto uma música de Puccini, os picos, os cumes visitados pelo músico Puccini. Eu acho assim, um negócio sensacional. Você pode falar um pouco desse momento? Eu não estou me lembrando agora especificamente dele, né? Porque, na realidade, esse diário da Tunísia, ele vai mostrar vários desses desafios, né? Dele, e principalmente essa questão da passagem pelo abismo. Para quem não sabe, o Horozon, ele é o demônio que fica ali em Da'at, né? Protegendo as 3 supernas, né? Ele é o demônio do abismo. E dentro da magia enoquiana também, ele está lá, ele tem um éter específico dele, e que também possui essa mesma conotação, né? Uma separação entre o divino e o mundano, né? E para quem não sabe também, dentro da Kabbalah,
ultrapassar da arte, supostamente não seria possível fazer isso em vida. Né? Você teria que morrer fisicamente para atravessar esse véu, né, que existe o véu do abismo, para daí você se tornar magos e psíssimos, né? Você vai ter, né, magos, magister templi e psíssimos, que é a trindade superior ali da árvore da vida. Então, Crowley, muita gente questiona, às vezes, esses diários, se perguntando até onde que isso era a criação literária do Crowley, ou se essas coisas mesmo aconteceram com ele. Mas como você bem levantou, ele estava não sozinho, estava acompanhado, né? E acabou se criando uma situação coletiva ali, né? Que foi um desafio de ambos, né? E aí também, se não me engano, é nesse mesmo episódio, depois, caso eu esteja falando besteira, alguém me corrige, a gente faz uma errata, mas é nesse episódio que comenta-se que ele transformou esse discípulo num camelo, e aí tem duas interpretações possíveis, né? Que na realidade é que ele transou com esse... que nem o pessoal no interior barranqueia as ovelhas, né? Que eles chamam... Todo mundo perde a virgindade como ovelha, né? Então, e no deserto é com camelo. Então, quando Crowley diz que transformou o discípulo num camelo, alguns defendem que ele transou com esse discípulo, mas uma outra interpretação é que o caminho da letra Gimel é o caminho que segue de Tiferet até Keter. Então, esse discípulo ajudou ele a fazer essa travessia. Né? Que aí é justamente o enfrentamento de Horizon. Sem dúvida. Existe uma história, tem um linguista chamado Saussure, ele começou a estudar o significado, como as palavras se afinavam e como as letras se afinavam formando as palavras, e o estudo dele foi avançando, avançando, e chegou um momento que ele quase botou fogo nos estudos dele, desistiu e fugiu desse tema, a ponto de ter ataques de pânico, ataques nervosos, quando perguntavam a ele sobre esse estudo. Quem conta essa história é o Hakim Bey, o jornalista britânico Peter Lamborn Wilson, no livro Chuva de Estrelas, e eu vejo, sempre que eu leio e releio esse livro, eu adoro, ele coloca dois pontos interessantes. Um é o Saussure, que talvez tenha percebido que por detrás de todo alfabeto há uma espécie de inteligência que afina as letras e as palavras para um processo de sedução, mais ou menos como acontece quando a gente está experimentando o sonho, seja o sonho lúcido ou o sonho mais corriqueiro, né, que as pessoas têm. Ele toca muito nessa questão. E, claro, o enoquiano é um alfabeto sentiente, é um alfabeto de poder, tal como as runas, tal como o hebraico. E aí tem uma questão que já me levantaram muitas vezes em grupos de estudos do Círculo Strigoi, que eu vou trazer ela para você, meu nobre. Não traga. Inclusive, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais desse tema, que agora você me atiçou a curiosidade aí. O entrevistador torna-se o entrevistado. Né? Fala um pouquinho mais disso aí. Qual parte? Do alfabeto sentiente, da questão do Saussure, do Lamborn Wilson? Ambos. O Saussure e o alfabeto senciente. Pois é um trecho de um parágrafo, mais ou menos, do livro Chuva de Estrelas, do Peter Lamborn Wilson. Tanto que ele nem assinou como Hakim Bey, ele assinou como Peter Lamborn Wilson esse livro. E, basicamente, ele faz uma viagem entre os sufis, entre aquelas... Como é que é o nome? As tríades chinesas, mas não aquelas só criminosas, aquelas que se reuniam por uma coisa a mais, se uniam para saborearem um hobby considerado aceitavelmente clandestino, proibido, coisas como espiritualidade, magia. Na Coreia, muito antes delas se repartirem, Coreia do Norte, Coreia do Sul. E lá nessas tríades, nesses grupos, eles desenvolveram, você vai me perdoar pela simplificação, nossa audiência também,
eles desenvolveram algo muito similar ao que aqui no Brasil nós temos como a Umbanda, não com orixás, mas com ancestrais e deidades, entidades, servidores da espiritualidade deles, do mundo imaginários deles. E diferente de outros lugares do mundo, eles fizeram um trabalho com o alfabeto, eles fizeram um trabalho explorando esse alfabeto, suas sonoridades, as deidades, as entidades que respondiam a eles, e eles criaram um cânone religioso diferente do hebraico, do monoteísmo em geral que a gente tem hoje, onde você tem só uma palavra imutável, eles têm spin-offs do livro sagrado. O livro sagrado é constantemente atualizado, é constantemente desmontado em diversas vertentes, cada uma regida por uma dessas deidades ancestrais, servidores de culto de grupos religiosos deles. É mais ou menos Olha, assim que aconteceu. E eu fiquei fascinado quando eu li isso, eu fiquei assim, eu achei interessantíssimo. Eu trouxe essa prática, alguns ritos, algumas passagens dele, eu experimentei na prática ao longo de alguns anos nos treinamentos de sonhos lúcidos, até mesmo no trabalho com as Adul-runas. Ok, sim, runas, mas eu não estou enganado, os próprios órficos trabalhavam com a entonação mântrica de vogais e experimentavam um sabor, um tempero, um processo estático em cada uma delas, como se fossem princípios, e como esses princípios se afinavam, como eles se modelavam com outros princípios, com outras polaridades, e aos poucos, isso nas Adul-runas é mais fácil de vislumbrar, né? Você tem um uhum, processo ascensional, um eixo vertical, e em cada parte desse eixo, você primeiro se vê à margem desses polos de um eixo horizontal, você se vê então na altura deles, e até que há um certo estado muito especial, que você começa a se ver acima deles e os pontos de tensão, os fios que estão presos nessas extremidades, que eu acho aí interessantíssimo. Até o meu lado músico amador, o meu lado DJ, encontra umas correlações bem legais quando eu vejo alguns diagramas, quando eu aplico esse raciocínio, até mesmo muitas vezes durante uma discotecagem. é, a gente é importante considerar aí a questão dos alfabetos revelados, né? Então, por exemplo, uma das características de alfabetos revelados é que as letras representam não apenas letras, mas sons. Por exemplo, no mandarim, inclusive, eles não chamam de acentuação, eles chamam 5 tons, porque seria uma escala pentatônica, né? Então, o mandarim, ele, bem dizer, não é falado, ele é quase cantado, né? Ele vai fazer uma língua melodiosa ali. E aí o hebraico, o grego, as runas, o alfabeto enoquiano, os hieróglifos egípcios e tantas outras escritas sagradas, elas, na realidade, todas as letras são compostas. Elas são uma letra, elas são som, elas são um número, elas são uma coisa, né? Então, que nem lá do hebraico, né? A letra Beth quer dizer boca, Kaf, que é a mão. Então, elas são coisas, não são apenas letras. E daí, isso cai muito com essa questão da estrutura do universo como tal, e a palavra como formadora, também, putz, se quiser ficar dentro do próprio movimento judaico-cristão, basta ver que Deus, quando criou o homem, ele reuniu todos os seres para que o homem desse o nome, né? Porque se acredita que a partir do momento que você sabe o nome, você domina aquele ser, né? Ainda na magia é assim, né? Quando você se depara com algum gênio, anjo, espírito, entidade, seja o que for, você a primeira coisa tenta descobrir qual é o nome dele. E acho que na Umbanda, eu não sou tão versado em Umbanda,
Então, de novo, me perdoem se eu falar alguma besteira, mas as próprias entidades têm um sigilo, né, um riscado, ponto riscado, e que nunca é revelado completamente, porque a partir do momento que ele revela completamente, ele dá para o médium poder sobre si. Então, o próprio ponto riscado é uma expressão desse alfabeto sagrado. Né? Então, nós temos, isso é muito interessante, e existem muitos paralelos entre, por exemplo, os sigilos da Goécia, do Grimório Verum, do Armadel, com ponto riscado de Umbanda. Né? Então, aí cai naquela outra questão, será que é um inconsciente coletivo? Será que isso foi passado de alguma forma na cultura afro-brasileira? Ou será que são formas do espírito se manifestando, né, que vão ultrapassar todas essas barreiras de linguagem, de tempo, né, de espaço e tudo mais? Eu acho que faz muito sentido o símbolo se impor. Né? E aí também, se a gente for jogar runas, que nem você citou ali do Thomas Carlson, um grande irmão, se ele estiver vendo a gente, um grande beijo, um abraço para ele, para a família, uma pessoa que a gente tem muito carinho, já nos encontramos, né? Ele é uma pessoa boníssima, e como você citou ali as 19 runas, né? Então não é à toa que essas coisas acontecem. Esses paralelos existem, e acho que a gente apenas arranha um pouco desse conhecimento. Não é à toa que são 19 runas, 19 chamadas enoquianas, e por aí vai. Fascinante, meu nobre, fascinante. Tem, de fato, tem muito mais entre o céu e a terra que nossa vã imaginação pode conceber. Eu estava aqui pensando, né? Você falava sobre os pontos riscados, sobre os sigilos, né? E eu acho que eu imaginei isso em algum momento quando eu lia Plotino ou algo parecido, mas é bem verdade que se todo mundo que rezasse soubesse o nome ou para quem estava rezando, essa pessoa já não estaria mais aqui, já teria se fundido a deidade e desaparecido, né? Sim, e o bacana de você parar para pensar nisso, né? Se você lê a Surata da Vaca no Corão, você vai ver que quando Deus cria o homem, aí é bacana que o Adão já está totalmente vestido, ele descreve as vestes ali, e diz que Deus vai chamando um por um, né? Ó, esse aqui é o bode, aí o bode se ajoelha, Adão, esse é o bode, esse é Adão. Aí vai anjos, um por um, ó, esse é Adão, Adão, anjos, anjos, Adão, e por aí vai. E aí, quando ele chega em Lúcifer, né, todos os seres se prostram ante Adão, como entendendo ele como o querido, né, o cara num nível acima, e quando chega Lúcifer, ele diz, ó, aqui é Adão, esse é Lúcifer, esse é Adão. E Lúcifer não ajoelha. E daí, né, Deus pergunta, mas que merda é essa, né? Por que você não está ajoelhando? Né? Ele falou, eu não me ajoelho para um ser feito de lama, de barro, né? De barro. Vira as costas e vai embora. Né? Então é muito bacana você pegar essas nuances, né? Que dão uma leitura diferente das coisas que a gente está acostumado a ver por aí. E até, também esticando um pouquinho, né, todo o nosso conceito de diabo, Lúcifer, Satanás, etc., vem muito mais pelo poema lá do John Milton, do Paraíso Perdido, do que da própria Bíblia. Uhum. Né? Tudo isso que se fala não tem nada disso na Bíblia. Mas no John Milton tem. Então nós absorvemos um ideário que não tem lugar nenhum nos textos ditos oficiais. Tem nos textos extraoficiais, e que não são nem apócrifos,
né? O John Milton é uma peça de literatura, não é um texto religioso, e, no entanto, isso foi se tornando o ideário do coletivo. Né? Então, hoje você tem aí pastores, padres e mesmo ocultistas dando essas interpretações que, na realidade, vão remontar a John Milton e não a outras fontes, né? Inclusive, eu gostaria de citar aqui, tem um livro do meu amigo Humberto Maggi, que ele é o Tesaurus, acho que número 3. Os mágicos é magnífico. Né? Eu acho que é o terceiro volume, em que ele faz uma introdução estupenda, colocando o ponto de vista histórico, linguístico, sobre gênios, demônios, anjo, o SAG. Para quem gosta disso e gostaria de se aprofundar nesses conceitos de forma coerente e quase acadêmica, é acadêmica de fato, é um trabalho que ele fez de pesquisa fabuloso, é essencial. Né? Eu considero, em português, o livro mais interessante sobre esse tema, o Tesaurus número 3, porque ele traz informações que você não vai ver em outro livro em português. Você talvez tenha que caçar inúmeros livros para ter a mesma informação. Então, fica a dica, né? É um grande amigo, é outro irmão que a gente conhece aí, e nos presenteou com a obra. Então, eu recomendo sem medo, porque pode trazer informação e esclarecimento para o buscador sincero. Sem Fazer dúvida. um merchan aqui para o amigo. E sim, eu também aproveito e faço o ensejo. Humberto, Verônica, eu não esqueci de vocês. A gente teve problemas de equipamento aqui na Vamp Tower, eu tive que trocar metade das peças do computador, mas vocês não me escapam. Logo vocês estarão aqui. Eu sei que vocês estão vendo esse vídeo ou verão esse vídeo em algum momento. Nobre, a gente fala do John Milton, mas sabia que quase um século antes do John Milton criar sua obra, foi aí ou foi aqui? Foi aqui. Sabe que 100 anos, quase um século, talvez eu esteja um pouco errado, é um pouco menos de um século, antes do Milton criar o Satã dele, um rapaz lusitano chamado Camões criou o que talvez tenha servido de modelo de inspiração para ele na figura do gigante Adamastor, na obra Lusíadas. Eu já ouvi essa citação, eu já vi em algum lugar comentarem isso. Pois é, recentemente eu tinha, assim, eu tenho, meu pai é jornalista, né? Então eu cresci desde cedo com muito acesso aos clássicos, a tudo isso, um pai que lia tudo isso e sempre parava para conversar, sempre contava coisas. E quando eu li Paraíso Perdido, eu parei, olhei e me lembrei, quando eu era bem mais novo, eu tinha uma adaptação em quadrinhos das Lusíadas e o trecho mais épico, mais sensacional é quando o protagonista tenta cruzar a África do Sul, o cabo vai se tornar o Cabo da Boa Esperança, mas lá na época, naquela mitologia não, né? Naquele contexto ficcional, contexto lírico, aquela região é o próprio gigante Adamastor transformado em ventos e tormentas que destruía todos os navios, e ele estava ali sofrendo pelo amor perdido dele. E a disputa de forças entre o lusitano e esse gigante na poesia de Camões é algo fora de série. É um trecho assim muito épico. E quando a gente pega o Paraíso Perdido, tem alguma coisa que acende na gente que quando você leu as duas ecos ali, né? percebe ecos, uma conexão, duas polaridades da mesma coisa. Sim. Que é sensacional. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Eu já vi essa citação. Eu confesso que o Lusíadas, eu mesmo não parei para me debruçar tanto. Falha, minha culpa. Né? Eu falhei, mestre.
Oh, né? não, mas tudo. Mas eu preciso reparar isso, e realmente é muito curioso, porque você vê, eu tenho uma teoria, por exemplo, dentro dessa coisa toda, até você citando Camões me traz isso à mente, que os pontos riscados vêm, de alguma forma, na Umbanda, inclusive por influência da Goécia e outros grimórios, lembrando que, né, os próprios portugueses, embora houvesse aí, quando você lê a história da escravidão, por favor, não me julguem mal, né? Não estou esvaziando a importância da luta abolicionista, mas se você pega, tem um filme chamado Desmundo, com Osmar Prado, em que mostra que, por exemplo, ele mesmo, o personagem ali do filme, ele é um cara que vem para o Brasil para assumir umas terras ali, né, e nas capitanias e tudo mais, e ele tem um escravo. Então a vida é ele e aquele escravo. Então ele conversa com aquele cara, ele come, né? Então ele almoça, janta. Então que acaba sendo uma relação diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Que é só aquela questão do abuso, mas haviam muitos senhores que, apesar de terem escravos, os tratavam de forma relativamente humana, né? Diferente só do contexto que a gente está acostumado a trabalhar, né? Como eu disse, não estou esvaziando a luta contra a reparação histórica, não é isso? Mas é uma outra percepção. E aí, quando eu paro para pensar nisso, eu me pergunto quantos desses senhores, por exemplo, não conheciam Goécia e foram chegar lá no terreiro porque escutava o batuque, né? Uhum. E que, de repente, houve essa troca de informações entre o europeu e o africano, até de dizer, ó, isso aqui eu conheço lá do Salomão. Não, mas isso aqui é um orixá. E daí houve essa troca. Eu acho que é muito plausível disso ter acontecido. Sem Né? dúvida. Não são deidades, são entidades, são forças, deidades, espíritos. Se eu esqueci algum termo, me perdoem, mas são ligados ao movimento, à musicalidade. E quem é dessas coisas, seja europeu, seja africano, seja da Malásia, seja de onde for, na hora que ele pressente um lugar de poder, que ele percebe um lugar de força, onde pessoas se encontraram para cantar, batucar, dançarem, ele sente a força lá, ele vai naquela direção. É quase um polo magnético para ele. E curiosamente você vê como a gente falou da linguagem, mas já que você é músico aí, e eu também, Amador. ambos Eu sou amadores, amador. né? Não, também sou. Né? Somos aprendizes aí nesse caminho. Você vê como a música possui vínculos com a espiritualidade. Porque você não sai ileso de um terreiro quando você vai. Sim. Né? Eu recomendo sempre para os meus alunos um filme, O Espantalho, The Wicker Man, de 73, com o Christopher Christopher Lee. Lee. Exatamente. E que o filme é muito cantadinho, e o pessoal diz, ai, mas que saco, o filme é musical. Eu falo, gente, não é musical. Vocês estão vendo como era passado o conhecimento folclórico, né, folk, né, popular, através da música. Então, não são apenas cantigas de roda, não é um filme da época de Hollywood dos musicais. Ao contrário, eles estão ilustrando ali como que os celtas, por exemplo, passavam o seu conhecimento na forma de músicas. E que aqui no Brasil a gente passa através de parlendas, né? Pingo, Sim. lilingo, amanhã, domingo, cachimba de ouro, bate no touro, touro é brabo, cai no buraco. Isso são parlendas. Né? E você vai passando um conhecimento popular de geração a geração e sempre associado com música. Uhum. Né? É fabuloso. Se você pega a festa de São João,
Eu falo, veja, a festa de São João é uma celebração da colheita. Sim. Tá? Solstício de inverno aqui no Brasil. Oi? Solstício de inverno, basicamente. Sim. E aí o que você vê? Você está comemorando a colheita bem-sucedida, né? A questão de pular a fogueira, que também aparece em várias festas de São João, né? Vai representar a fertilidade, tá? Então o casal que pula a fogueira, né? Na realidade está desejando que sejam férteis, tá? A própria fogueira enorme, quanto maior a fogueira, aí você tem The Wicker Man, né? Lembrando que havia aquele sacrifício feito dentro do espantalho, né? Uhum. Você tem as crianças com o pau de fita, na realidade é uma ode ao falo. Então, com o perdão da expressão, me perdoem as pessoas que se possam, porventura, ficar chocadas, qualquer coisa você põe um apito, mas é um bando de criança passando fita em volta de um caralho, né? O símbolo é esse, né? E não queira nem saber o que é o pau de sebo. Ok, a gente, assim, já matamos 3 do coração, 5 fiscais da vida já estão surtados, os 10 mil que vão ver esse vídeo depois, então... E veja, curiosamente, eu moro numa cidade do interior que tem uma festa chamada Festa do Carneiro no Buraco. Então tem a Miss da cidade, você tem a cerimônia que eles chamam a cerimônia de acender o fogo para colocar o carneiro cozinhar no buraco. Aí você tem o padre que vai fazer, e esses dias, e assim, move toda a comunidade, as cidades aqui ao redor usam essas festas para arrecadar um extrinha, né, durante o ano, principalmente nesse período. E aí, como eu sou da área de educação, eu estava comentando com os professores de história, eu falei, gente, isso é uma festividade pagã. Eu falei, tá onde? Você está louco? Aqui é todo mundo católico, não sei o quê. Imagina, você está louco, você vai falar uma besteira. Então vamos lá, vamos decompor. Né? Então você tem o sacerdote representado pelo padre. Né? Você tem fogo como elemento de transformação. Você tem o carneiro sendo sacrificado em prol de todos. Né? Podia ser um tamanduá, não, é um carneiro. Então em si já é simbólico. Aí você tem a Miss da cidade, que na realidade é a Virgem Vestal. Então, são elementos pagãos. Você está fazendo uma festa pagã. Notoriamente. Né? Botando fogo num buraco quente. Não vou matar mais ninguém do coração, não precisa falar muito. Né? E são festas para comemorar a colheita, sendo que aqui a cidade, a região aqui onde eu moro, é a maior produtora de soja do Brasil. E a festa ocorre justamente na celebração da colheita da soja. Precisa falar mais? Né? E eu fui, inclusive, numa cidade aqui perto, que é uma das cidades onde teve muito aquela questão da geada negra, que matou todos os pés do café. Eu nunca tinha visto pessoalmente. E aí eu vi naquele ano, eu fui visitar essa cidade, e de repente eu passei, e vários pés de café totalmente pretos. Mas assim, parecia que tinha pegado fogo, carbonizado. E daí eu perguntei, mas nossa, não, o que foi queimado? Não, isso é a geada negra. A geada de ontem matou tudo. E era uma cidade. Aí eu perguntei, mas quantas pessoas tem aqui nessa cidade? Tem 3 mil, mas essa semana a gente vai baixar para 1.200. Mas por que vai baixar para 1.200? Não, porque o restante das pessoas vai para outras cidades buscar o que fazer, onde a geada não matou. E aí, se você parar para pensar, o grosso dessa população vai ter um contexto judaico-cristão, seja católico, seja evangélico, que é uma cultura extrativista, tá? Não de sustentabilidade, mas, no entanto, eles são regidos por quem? Pela natureza. Né? Então eles estão em templos, porque Jesus e tal, né? O Espírito Santo, o nome do Pai, do Filho. Ok, só que quem manda é a geada.
A geada muda a vida de todo mundo. O cara mora numa cidade, a partir da outra semana ele está em outra. Quer maior exemplo do paganismo na prática? Fataço. Isso me lembra, a gente está chegando aqui já aqui, né, no nosso timing aqui desse programa, né? Já pode chamar assim? Já pode chamar assim, produção? Já pode? Já é programa? A produção falou que é programa. Perfeito. Então, isso me lembra uma conversa que você sempre citava ela no final dos cursos, das aulas, que eu adorava, que era o quanto a gente precisa simular o templo dentro de 4 paredes, ao invés de ir viver o templo, ir na caverna, ir na floresta, realizar o rito ao ar livre no lugar apropriado. Eu sempre achei o máximo quando você faz essa menção. Você podia fazer esse fechamento para a gente aqui em cima desse tema, Claro. meu nobre? Claro, perfeito. Né? Isso nasce principalmente, é uma crítica ao paganismo moderno e também à própria astrologia, que hoje nós temos astrólogos, por exemplo, que conhecem tudo da astrologia, conhecem o mapa astral, ele bate o olho no desenho, ele fala um livro para você, porém nunca olhou para o céu. Né? E os antigos, você pode pegar, inclusive, de novo, vamos citar aqui a Bíblia, que é o elemento que todo mundo conhece, os 3 reis magos, eles foram guiados por uma estrela. Então, esses caras olhavam para o céu, né? Eles estendiam, às vezes, espelhos de obsidiana no chão para poder estudar o céu, ou deitavam no chão para ver a grandiosidade do cosmos. Né? E hoje a gente fica na frente do computador, com uma telinha, imprime uma mapa astral ali num site ou na nossa impressora, e nos consideramos conhecedores do universo. Né? Então, isso para mim é o contexto de Maia. Né? Se você parar para pensar nesse contexto, então, antigamente, o ser humano era o mais fraco de todos os animais, porque todo mundo é maior que ele. Né? O gorila matava ele, o leão mata ele. Né? Todo mundo mata o ser humano. O ser humano é o mais chulé de todos eles. Mais demora para crescer, mais demora para se desenvolver, o parto é o mais difícil, mais perigoso. Né? O cavalo, ele já no parto ele já cai quase em pé e já sai andando. O ser humano termina de se formar fora da barriga. O nosso cérebro leva 2 anos para acabar de se formar depois que a gente nasce. Então, o ser humano era o elo mais fraco da natureza. E se você parar para pensar, quando o ser humano olhava, ele via aquela vastidão imensa, até onde a vista alcançava. Ele falou, não vou dar conta, porque tem muita gente, então eu preciso limitar o meu campo de visão. Aí ele vai para dentro da caverna, daí quem quiser já faz aí a associação com Platão, né? Ele vai para dentro da caverna e a visão dele vira o tamanho da boca da caverna. Só que era muito mais fácil dormir na caverna e cuidar só da boca da caverna do que eu cuidar de um ambiente totalmente, de uma savana aberta. Aí, com o tempo, nós construímos castelos, casas, nossa visão se tornou a visão da janela. Depois, televisões, computadores, celulares, né? A própria série Black Mirror é uma menção ao celular, né? O espelho negro é o vidro do celular. Tá? Então, a nossa visão, que antes contemplava o universo, hoje está desse tamanho. Como dizia aqui de Abelha, eu conheço o mundo inteiro por cartão postal. E daí, e se você para pensar na lógica disso, quase todos os rituais mágicos são feitos num círculo mágico, por quê? Porque era preciso delimitar o espaço. Né? Eu não podia começar o ritual aqui e acabar na próxima cidade. Quando eu falava que eu ia jornadear com o Sol, eu fazia uma circunvolução num pequeno círculo.
Então, Maia, nesse contexto, era uma forma de você concentrar o seu foco, né? Trazer o poder para aquilo que você podia dominar. E hoje, esse foco se torna distração, porque eu não olho para o céu, porque eu prefiro ver no celular. Eu baixo um aplicativo SkyMap aqui, aponto para o céu, e em vez de olhar para a estrela no céu, eu olho para o nome dela no celular, né? Então, usando essa questão mesmo do templo, o templo representa a caverna, que é quente, é úmida. Cara, vai numa caverna. Você vai perceber a diferença de percepção, né? Eu vou fazer um ritual druida na sala da minha casa, cara, vai num bosque. As iniciações do círculo até hoje são feitas ao ar livre. Vocês Chova ou também têm esse faça sol. costume? Claro, né? Porque de que adianta eu falar do universo se a gente se isola do universo? Né? Então, quando a gente pensa no paganismo, é claro que às vezes existem limitações, né? De repente, você morando em São Paulo, numa grande cidade, você tem a dificuldade de ter acesso a áreas verdes, áreas que permitam ver um céu estrelado. Mas aí eu já partilho da visão que o Regard tem no livro A Árvore da Vida, em que ele fala que nós não entendemos a verdadeira vontade. Quem entende a verdadeira vontade é o cara que depende disso para viver. Então é o fazendeiro, que se ele diz hoje eu não vou trabalhar porque eu estou com preguiça, ele perde a colheita inteira. Então o cara tem que acordar 4 horas da manhã para dar conta do recado. Isso é verdadeira vontade, né? Então, se você, voltando à questão do paganismo, se eu penso no paganismo e falo como é bonito um céu estrelado, eu tenho que tentar ter um esforço para realizar isso. Para que eu, nas passagens, equinócios e solstícios, né, que seriam 4 dias num ano de 365, eu me programe para estar ao ar livre, para participar desse evento da melhor forma possível. Se eu não conseguir ir para uma cachoeira, se eu não conseguir, vai num parque, mas sai de dentro de casa, para de ver o mundo pela janela, para de ver o mundo pela tela do celular, vá ver o mundo pelo mundo, integre-se com o mundo. Um dos maiores erros que o ocultismo e a magia atual possui é perpetuar a separação dentro e fora. A minha realidade interna e a minha realidade externa, né? Nós já sofremos com isso, porque há um eu aqui dentro. Se eu fecho os olhos, esse eu continua existindo, e lá fora tudo é outro, né? Então, a partir do momento que eu me coloco no mundo, Shogyen Trungpa, no livro Shambhala, O Caminho do Guerreiro, ele propõe que você faça uma meditação em posição de lótus, nu, ao ar livre, porque é extremamente desconfortável. Então a grama vai pinicar a bunda, você vai ficar com frio, vai vir mosquito. E ele propõe que essa meditação é essencial para que você tome consciência do seu lugar no planeta. Para que você perceba, eu estou aqui. O ser humano entre o céu e a terra. Eu estou conquistando o meu lugar. Eu tenho uma graminha, um espinho, né, me picando a bunda, mas eu tô aqui. Eu não fugi, né? Então é muito interessante isso. E são reflexões que, no geral, a gente tem muita dificuldade em ter, né? A gente está acostumado a ver, eu chamo de simbolismo, a quinta potência, né? Uma sala que representa uma caverna, que representa o útero, que representa, né, o nascimento das estrelas, que representa o começo do universo. Então é um simbolismo a quinta potência. E chega uma hora que a tua cabeça não vai fazer mais essa associação. A sala vai ser apenas uma sala, a cadeira vai ser apenas uma cadeira, e aquilo que devia ser um momento mágico,
vira apenas uma sala. Né? Não sei, acho que é isso. Eu acho que foi perfeito. Acho que foi perfeito, meu nobre irmão. Frater Goya, meu querido, do Círculo Iniciático de Hermes. Como o pessoal que está aqui com a gente no momento e o pessoal que verá esse vídeo depois podem te encontrar para conversarem mais sobre tudo isso ou ainda irem mais além? Então, nós temos o canal do YouTube, né, FR Goya, basta procurar que você vai achar no YouTube, é youtube.com/FR Goya. Tem no Facebook, eu estou como Anderson Rosa, mas também se procurar Frater Goya vai aparecer. Né? Instagram também é FR Goya, e acho que só o Twitter que está como Frater Goya, Frater_Goya. E todos esses são canais que você pode acessar e entrar em contato. O e-mail é frgoia@gmail.com. E tem a página do Círculo, né, cih.org.br. Ali tem mais de 4.500 páginas para estudo, quase um Guerra dos Tronos, né, equivale quase aos 5 primeiros volumes ali. E a gente convida o pessoal a conhecer, a pesquisar um pouquinho mais. Ninguém aqui é dono da verdade, como todos, né, como o nobre amigo e irmão que estou conversando também é um pesquisador, né? Então somos eternos aprendizes, eternos buscadores, né? E ninguém é melhor que ninguém. A gente está tentando chegar em algum lugar, iluminar, esclarecer algumas pessoas. Então, se a gente erra em algum momento, nos perdoe, mas saiba que é de coração aberto que a gente acredita que está fazendo o melhor para levar um conteúdo de boa qualidade para vocês. Acho que é o que eu tinha para dizer. Gratíssimo, meu nobre irmão. Muito bom estar aqui com você nesse começo de noite. Eu quero aqui aproveitar também o ensejo, mandar um abraço para alguns dos nossos valentes que nos acompanharam até agora. O meu querido DJ Vini Santos, Ricardo 9156 do Campus Estrigói, meu queridíssimo irmão do Rio de Janeiro, o Rael Nightside, deixou uma perguntinha aqui sobre tarô dos vampiros. A gente fala desses tarôs em próximos encontros, tudo bem? Perfeito. Quero deixar um abraço para o meu irmãozão e mentor da parte de marketing, de internet e tudo mais, o queridíssimo Ilan Krieger, da Next Level DJ. E é isso aí, a todos vocês que vão assistir esse vídeo agora, nos dias e noites que virão, que seguirão, muito obrigado. Agora, daqui a pouco, às 8 horas, a gente transmite o Friday I Am in Love, do nosso outro irmão, o André Balparda. Ele está lá no twitch.com/Balparda. Você já assistiu o Friday in Love, Frater Goya? Não vi. Rapaz, meu problema é tempo, não é falta de interesse. Que eu acabo saindo, gravando uma coisa em cima da outra, e eu confesso, mais uma vez, para vergonha minha, que eu não vi nenhum ainda, mas eu vou acompanhar, eu prometo. Opa, acompanhe, é bem legal. De sexta-feira, para esse horário, é perfeito. Você abrir uma cerveja, abrir um vinho, tomar um pouco, você vai ouvir boa música, clipes que foram sucesso nos anos 70, 80, e a tradução macarrônica e maravilhosa que o André Balparda faz dessas letras. E é bem legal. E aí, então, vocês que estão aqui na sexta-feira assistindo agora, não deixem de ver o Friday I'm in Love, a gente retransmite ele aqui do Redvamp também. E todo sábado, eu e a minha amada Rainha Chandra Sarrasa discotecamos aqui para vocês com a nossa pista de dança virtual mais legal para vampiros e outros seres das sombras, da luz, feéricos, mortos, vivos e indecisos. Tá bem? Goya, você é meu convidado aqui sempre. Agora que a gente vai produzir muito conteúdo aqui no Twitch, eu vou ficar te chamando, vou ficar te alugando mais vezes. Tudo bem? Fica à vontade. A gente
estando com horário livre, a gente sempre vai se apresentar. Perfeito, que bom, meu nobre. E é isso, meus queridos, minhas queridas. A gente encerra por aqui essa nossa primeira edição. O vídeo fica disponível aqui a partir dos próximos dias só para os assinantes aqui da gente no twitch.tv/redevamp. E depois de alguns dias a gente libera a versão editada, a versão com cortes do editor, lá no nosso canal no YouTube e também na redevamp.com. Tá bom? É isso. Goya, uma vez mais, gratidão, meu nobre. Eu é que agradeço a oportunidade e a gente está sempre à disposição para somar esforços aí com o irmão. Opa, que bom. E aí, muito obrigado. Se você gostou deste vídeo, deixe um curtir, compartilhe com pessoas afins e visite sempre o nosso portal redevamp.com.